Estenda suas mãos a Ele. Estenda suas mãos, abra o seu coração diante da presença daquele que é nome sobre todo nome, aquele que é digno de honra, de glória, de força e poder. Força e formosura estão no seu santuário. Oh, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Faça uma oração. Faça uma oração nessa noite. Coloca a mão no seu coração. A Bíblia diz que Deus preparou um lugar chamado tabernáculo, aonde a arca da aliança ficava. E naquele tabernáculo havia um local chamado incensário. A Bíblia diz que o incensário representa a oração dos santos. Eu quero que você faça uma oração diante do Senhor nessa noite, apresentando a sua vida diante dEle, apresentando o seu coração diante dEle. Mas eu tenho uma coisa para você: o incensário era algo que era movido por fogo, movido por paixão. Então eu quero que você acrescente ao seu coração paixão nessa noite, para que as suas orações possam subir à presença de Deus como incenso agradável à sua presença. Que suba as narinas dele. Levanta a sua voz, igreja. Levanta a sua voz, noiva do Cordeiro. Levanta a sua voz, você que é salvo por Jesus. Levanta a sua voz, rasga o seu coração. Esse é um tempo do clamor da igreja. Jesus está aqui nesse lugar. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Dependemos de Ti, Espírito Santo. Você vai tocando os corações essa noite, vai quebrando todo jugo, porque você, Espírito Santo, é aquele que quebra o jugo, é aquele que convence, aquele que nos traz de volta. Ó Espírito de Deus, desata os sonhos, as visões, a paixão, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Você está bem aí? Amém. Você não foi arrebatado, porque eu também estou aqui. Se você for, eu vou também. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu trago, não ouvi não, irmão. Paz do Senhor, irmão. Amém. Aleluia. Eu trago o abraço do meu apóstolo Divaldo. Amém. E é sempre um prazer estar aqui, servindo os meus irmãos. Amém. Afinal de contas, nós somos uma igreja em Colatina. Nós não temos placa que nos divide. Amém. E eu tenho a responsabilidade nessa noite de trazer uma palavra do coração de Deus. E nós vamos falar sobre Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20. Deus está presente aqui, amém? Lucas capítulo 6, versículo 20. Prepara o seu coração, abra o seu coração. Seja um paraquedas nessa noite. Você possa cair aberto. Se você cair fechado, você morre. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia nos diz assim: e olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurado vocês, os pobres,
pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois vocês serão fartos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Amém? Pai, nós lemos a Tua palavra e nós sabemos que a Tua palavra tem uma direção nessa noite. Em cada coração, nós queremos, Deus, que o Senhor possa ministrar a cada um. Senhor, o Senhor é aquele que quebra todo o jugo, é o Senhor que quebranta os corações, é o Senhor que nos dá entendimento. Então abra os nossos ouvidos, Senhor, toda perturbação, tudo aquilo que venha tirar a atenção, Deus. Ó Pai, nós repreendemos agora, e que haja, Deus, no meio do Teu povo, libertação, cura, ó Pai, restauração nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é uma época que a gente está vivendo, é uma época que muita gente engordou dentro de casa, sim ou não? A irmã levantou a mão já ali. Por quê? Você estava em casa, você comia muito, né? E se você precisasse de alguma, até hoje, se você precisar, quando sair daqui comer o lanche, você vai ligar, não é isso? Para que tem iFood? Tem não, né? Tem iFood aqui? iFood? Você vai ligar para alguém, alguma lanchonete, vai pedir para entregar na sua casa, você vai comer, porque você está com fome. Tem alguém com fome aqui nessa noite? De comida, eu estou perguntando por enquanto, irmão. De comida, está tudo bem aí? Eu trabalho um cara comigo, que ele é um pouquinho mais cheinho, e quando vai chegando a hora do almoço, eu já sei que ele está com fome, porque a barriga dele começa a rugir igual um leão. Aí eu olho para ele e falei, vai almoçar, meu irmão. Mas nessa noite eu quero dizer para você, perguntar para você se você está com fome de Deus nessa noite. Então Deus, com essa palavra, Ele quebrou alguns paradigmas na minha vida. Porque às vezes nós falamos que nós temos fome de Deus, mas nós não agimos dessa forma. É interessante que a palavra de Deus, ela começa dizendo que Jesus olhou para os seus discípulos. Havia uma multidão naquele lugar. Tanto em Mateus como em Lucas, a Bíblia diz assim, que Jesus, apesar de ter uma multidão, Ele olhou para os seus discípulos e disse para eles: bem-aventurado, felizes vocês são, porque vocês são pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. E aí Jesus completou: bem-aventurado vocês que agora têm fome, porque vocês serão fartos. Há uma promessa de Deus de nos fartar aqueles que estão com fome, amém? Amém, irmão? Você está com fome? O que nós temos visto aqui muitas vezes, nós temos vivido como cristãos que não têm fome da palavra de Deus. Nós muitas vezes vivemos como alguém que não precisa se alimentar. Muitas vezes nós vivemos como alguém que já está plenamente satisfeito. Às vezes as pessoas elas vêm para a igreja e elas não conseguem captar a palavra de Deus. Às vezes elas vão para uma reunião de célula, elas vão para uma reunião de oração, e elas não conseguem captar aquilo que Deus está falando. Às vezes no nosso próprio lugar de devocional, no nosso quarto, nós muitas vezes não conseguimos absorver aquilo que Deus está trazendo aos nossos corações. E por muitas vezes nós vivemos como alguém que vive o Evangelho, mas que vive de qualquer forma, que não tem um objetivo. Alguém que caminha para a igreja porque já se tornou uma tradição. Alguém que vem para os cultos porque é domingo, porque eu preciso ir à igreja. Por que isso acontece? Por que muitas vezes nós somos um povo que não tem tanta fome de Deus? Por que eu estou falando isso, irmão? Estou falando com todo amor, porque Deus me deu muita cacetada nessa palavra. Quando eu fui convidado para pregar, a irmã
Eu não tinha um tema. A irmã falou assim, podia falar sobre fome. Então vamos falar sobre fome. E aí Deus ministrou tanto ao meu coração. Por quê? Porque quando você olha para a palavra e Jesus dizendo assim, felizes são os pobres, porque deles é o reino de Deus, e bem-aventurado aqueles que têm fome, porque serão fartos, você logo associa as duas coisas. Se nós trouxermos aqui nessa noite um lanche, daquele Ricksburg, quem conhece Ricksburg aí? Um lanche bem bacana, ou um churrasco, e disser para alguns aqui, isso aqui é para você. Alguns vão até rejeitar, vão dizer, não irmão, dá para outro. Ou talvez você fale obrigado, muito obrigado, pastor. Mas se nós pegarmos essa mesma comida, eu não vou falar de um lanche, não vou falar de algo assim, vou falar de um prato de comida, que é o essencial. Se você pega um prato de comida e leva lá para a Etiópia, para aquelas pessoas que estão morrendo de fome, para aquelas pessoas que estão no meio da pobreza, e você diz para elas, eu trouxe para vocês um prato de comida, irmão, aquele povo vai voar em cima de você, aquele povo vai correr atrás de você. Eles podem ouvir de longe que você está trazendo comida, e mesmo antes de você chegar, eles já estarão lá para comer, para pegar aquela comida, porque eles têm fome. Eu estou falando desse tipo de fome. Eu estou falando de alguém que corre, que anseia, que necessita, que não sobrevive sem a vontade de Deus, sem a palavra de Deus. Por que eu estou falando que pobreza e fome estão ligados? Quando Jesus falou para os seus discípulos, na presença dos fariseus, ele falou isso: bem-aventurado vocês que são pobres, porque vocês têm o reino de Deus, pertence a vocês. Jesus estava dizendo aquilo porque ele estava falando de uma pobreza espiritual, ele estava falando de alguém que não se apegava às coisas. A tradição judaica era que, se você era alguém que obedecia à lei, se você era alguém que dava dízimos, se você era alguém que ia aos templos, você era vista como uma pessoa rica, e você tinha conquistado o reino pelos seus méritos. Aí Jesus vem e diz, bem-aventurado vocês que são pobres, porque vocês têm o reino de Deus. Jesus estava falando que a pobreza espiritual é aquele que verdadeiramente espera todas as coisas no Senhor, que o seu coração está preso no Senhor, ele é totalmente dependente de Deus. Se ele não tiver Deus, ele morre. E por que eu disse que a pobreza e a fome estão ligados? Porque eu nasci numa família pobre, irmão. E as coisas eram muito difíceis no passado, não tem tanto tempo assim, tá? Mas coisas que os jovens hoje rejeitam, para nós era um prato cheio. Vou dar um exemplo para você. Na minha casa a gente só comia um frango mais recheado, era no Natal, irmão. No Natal era o dia de... Por que eu gostava do Natal? Por causa do frango, por causa do peru. E eu mais o meu irmão, a gente detonava. Aí olha só, quando os meus filhos nasceram, eu vi eles comerem pedaço de frango, eles comiam assim pelas pontas e deixavam uma porção de carne, né, filho? O que eu dizia para eles? Pelo amor de Deus, o osso está cheio de carne ainda, come isso tudo, come isso tudo. Irmão, hoje, na minha casa, graças a Deus não falta nada, tem coisa na geladeira que eu preciso ir lá, pegar e botar na mão do meu filho e dizer, come, pelo amor de Deus. Na minha época, por que eu falei que pobreza e fome estão ligados? Porque a pobreza ela era meio acentuada. Irmão, se tivesse na geladeira alguma coisa desse tipo, nós comíamos até acabar. Eu já contei algumas vezes que lá em casa era uma banana nanica para cada um. Quem conhece banana nanica?
Ela não é nanica, ela é grande, né? Lá em Minas a gente chama de banana caturra. E como era uma banana para cada um, a gente não comia banana, a gente chupava a banana, ficava chupando a banana, até acabar. Pelo menos tem que ser o último a acabar, para você olhar os irmãos e dizer: a sua já acabou, agora eu tenho a minha. Eu lembro uma vez que eu cheguei do culto à noite, eu era pequeno, e minha mãe me ofereceu um manjar branco. Quem já comeu manjar branco? É uma delícia. Eu nunca tinha comido manjar branco. Aí minha mãe me deu um pedacinho de manjar branco, para os meus irmãos também. Eu fiquei maravilhado. No outro dia, era uma segunda-feira, eu abri a geladeira e fui lá procurar o manjar. Quando eu olhei, falei: está aqui o manjar. Quando eu peguei e botei na boca, era gordura, irmão. Mas a fome era negra. Minha mãe fazia pão, era um pão para mim, um pão para o meu irmão e o outro para outras pessoas. Quem está me entendendo aí? Quem é adolescente aí come muito, sim ou não? Mas eu quero dizer para você que Jesus estava dizendo que as pessoas que são pobres são aquelas que dependem totalmente do Senhor. Aquelas que têm fome são aquelas que têm fome da vontade de Deus, da palavra de Deus, aquelas que buscam a referência em Deus. Mas nós muitas vezes somos uma geração que não tem fome. A gente muitas vezes não sabe mais o que estar faminto. O que eu estou falando de estar faminto? Estou falando daqueles dias que você aceitou Jesus, aqueles dias que você se encontrou com Jesus, e você se converteu, e você vem para a igreja com o coração cheio de alegria. Você quer fazer as coisas de Deus, independente do que as pessoas falam, independente de quantos dias fossem, você está ali alegre dizendo: eu quero honrar o meu Deus. E nós muitas vezes nós não sabemos mais o que é estar faminto. Sabe por quê? Porque a maior tática de Satanás é nos encher de lixo. A maior tática de Satanás é nos encher de outras comidas, de forma que nós não tenhamos mais fome de Deus. Ele continua dizendo: se você é filho de Deus, está vendo esse celular aí? Transforme ele em pão. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos ouvindo a voz de Satanás e comendo o celular, e aí quando a gente vem para a igreja, a gente vem totalmente sem fome da vontade de Deus. Você está me entendendo? Nós muitas vezes temos nos enchido de tantas coisas. A gente se enche de Netflix, a gente se enche de conversas no Instagram, a gente se enche de tantas coisas, até de música, até de coisas que são relativamente boas. E quando nós viemos para diante de Deus, a gente está abarrotado, e a gente não tem mais fome, a gente não quer mais parar para ouvir, a gente não quer mais se jogar no chão, para buscar a presença de Deus, o poder de Deus. Um pastor americano disse a um amigo, pastor da Etiópia: irmãos, oremos, vamos orar pelos irmãos da Etiópia, porque em meio a tanta pobreza, eles precisam de oração. O pastor da Etiópia, ele virou para o pastor americano, que é uma nação muito rica, e disse: não, vamos fazer o seguinte, pastor, eu acho que o senhor não está entendendo, nós é que precisamos orar pelo Senhor, porque vocês estão em meio a muita prosperidade. Ele estava dizendo: em meio à pobreza, a gente tem que se apegar a Deus, mas vocês, no meio de tanta prosperidade, no meio de tantas coisas que estão ao seu redor, vocês precisam de oração, porque senão vocês vão se perder. E é isso que muitas vezes tem acontecido, nós temos nos perdido em meio a tantas coisas que estão ao nosso redor. E aí, quando nós viemos para a igreja, vamos vir para a igreja, nós nos contentamos apenas com
migalhas. Você sabe que todo homem ele tem um vazio dentro dele. Você sabe que toda pessoa ela tem uma fome. Existe uma fome. Deus plantou isso dentro de mim e dentro de você, uma fome. Mas essa fome Ele plantou para que seja direcionada a Ele, para que nós possamos buscar a Ele e comer dele, porque Ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Você está me entendendo? Mas sabe o que acontece? As pessoas que não se encontraram com Jesus, elas têm essa fome também. Sabe o que elas fazem? Elas vão para os bares, elas vão para as baladas, elas se entregam a drogas, achando que aquilo vai matar a fome delas. Até que um dia elas encontram com Jesus e entendem que é Ele que tem o pão para nos sustentar, para nos dar vida, para nos sarar, para nos resgatar. E eu e você precisamos entender que a nossa fome precisa estar direcionada na presença de Deus. Por quantas vezes nós temos um vazio dentro de nós? Por quantas vezes Deus nos acorda de madrugada? Por quantas vezes nós somos tocados pelo Espírito, que nós precisamos tomar um posicionamento diferente, que nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, e nós muitas vezes preenchemos esse vazio com outras coisas. João capítulo 8, Jesus estava falando sobre aqueles que estavam permanecendo na palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Porque os mestres da lei estavam dizendo: nós somos filhos de Abraão. E Jesus estava argumentando com eles. E até chegar um ponto em que Jesus falou com eles assim: a minha palavra, ela não consegue entrar dentro de vocês, porque não existe lugar dentro de vocês para a minha palavra. Deus está te perguntando nessa noite: tem lugar aí para a palavra dele, né? Deus está te perguntando: tem lugar na sua vida para a palavra dele? Deus não vai entrar numa terra que não está preparada, que não está sedenta. Ele não vai derramar vida, Ele não vai derramar poder sobre uma terra que não clama por Ele, que não busca Ele, que não eleva os seus olhos para Ele. Porque nós precisamos dar lugar à palavra de Deus. Existe um lugar dentro de você para a palavra de Deus? Jesus disse para aqueles homens, aqueles mestres da lei: a minha palavra não entra em vocês, porque não tem lugar dentro de vocês. E Jesus completou dizendo: vocês estão querendo me matar. E tem muita gente matando Jesus, não recebe a palavra, porque está cheio de tantas outras coisas, e acaba crucificando a Jesus novamente, como está escrito em Hebreus. Essa casa é a casa do pão, amém? Essa casa é a casa do pão, amém, querido? A sua igreja é a casa do pão, amém? Tem muita gente que está querendo ser um desigrejado. Vou dizer para você: quem levantou a igreja foi o Senhor Jesus. Ah, pastor, a pandemia está aí, eu não posso ir para a igreja. Já voltaram os cultos aqui? Pronto, você já pode vir para a igreja, irmão. Mas tem gente que ainda insiste em ver pelas mídias sociais. Se você tem algum problema, não tem problema você ver por lá. Mas eu quero dizer para você que é muito melhor você estar aqui, no meio dos seus irmãos, no meio da glória de Deus que está sendo derramada sobre esse lugar. Porque essa casa é a casa do pão. Nos fornos do céu, Deus prepara um pão. Todas as vezes que você vem aqui, Deus já entregou um pão, já colocou sobre a mesa, para que os filhos possam se assentar, e deleitar, e comer, e sair daqui satisfeitos. Mas nós muitas vezes vamos à casa de Deus, e nós não absorvemos nada, porque nós estamos cheios de tantas outras coisas. A mesa está posta,
Deus já preparou a mesa toda para os filhos, mas nós muitas vezes rejeitamos essa mesa, E aí passamos anos e anos na igreja, sem ter uma nova visão, sem ter um novo posicionamento em Deus. Por quê? Porque nós estamos cheios de muitas coisas, cheios de nós mesmos. Aí você vê a passagem da mulher cananeia, que ela chegou diante de Jesus pedindo: mestre, o senhor poderia orar para que minha filha seja curada? Jesus falou o que para ela? Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher diz: não tem problema, Jesus, eu como das migalhas. As migalhas, elas vão me trazer cura, as migalhas vão me trazer restauração, as migalhas vão me fazer uma pessoa, as migalhas vão curar a minha filha. E a filha dela foi curada, porque Jesus disse: grande é a sua fé. E muitas vezes nós estamos assentados à mesa e nós não queremos comer, e tem gente vindo, comendo as migalhas e saindo satisfeito, irmão. Nós precisamos ter mais fome de Deus. Nós precisamos viver novamente aquele tempo de buscar a Deus intensamente. Nós precisamos sair da normalidade, porque um dos primeiros sintomas daquele que está doente é ter falta de fome. Um dos meus discípulos pegou o coronavírus, e ele gosta muito de churrasco. E aí eu cheguei para ele: vamos fazer um churrasco. Ele ficou triste. Eu falei: ele está mal mesmo. Depois de alguns dias eu voltei para ele: e aí, vamos fazer o churrasco? Ele: vamos fazer o churrasco. Então eu falei: já sarou, já está sarado. Porque um dos primeiros sintomas daquele que está doente é não comer, é não ter fome. E você precisa entender que se você não está com fome da palavra de Deus, se não há um fogo queimando no seu coração para buscar a Deus intensamente, você pode estar doente. Mas a resposta vem do trono de Deus. Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te cura, Ele vai te restaurar, Ele vai trazer você de volta, e você vai sentir fome novamente, vai queimar novamente por Ele, amém? A igreja é a casa do pão, mas nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, precisamos chegar nesse lugar aqui com o coração aberto, esvaziando o nosso coração, entregando a nossa vida para receber o que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente dá muito crédito a alguém que vem de fora, muitas vezes a gente dá crédito a uma pessoa que vem de fora, para a nossa igreja, para pregar, meu irmão, não tem nenhum problema nisso. Mas Deus levantou um profeta nesse lugar, Deus levantou homens de Deus nesse lugar, Deus levantou mulheres de Deus nesse lugar, e a palavra deles vão valer a pena quando você der ouvidos à voz de Deus através deles. Existem muitas pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estão do seu lado, que Deus vai usar. Abra os seus ouvidos para ouvir. Aquele que tem fome, ele vai ser farto, é uma promessa de Deus. Mas não, pastor, eu gosto daquela palavra lá do YouTube. Não, eu gosto daquele fulano de tal pregando. Ele prega bem. Você nem conhece a vida dele. Quem está com você pagando o preço, quem está orando por você todos os dias, impondo a mão sobre você, é o seu pastor que está aqui com você. Quem Deus entregou o pão para que você possa comer é o seu pastor. É a sua igreja, valoriza a sua igreja. Posso ouvir o amém? Não camufle o vazio que está dentro de você. Jesus olhou para aqueles mestres da lei, fariseus, e falou: vocês são como um sepulcro caiado. Por fora vocês estão lindos, mas por dentro é podridão pura. E muitas vezes nós camuflamos o vazio que nós estamos sentindo. Muitas vezes nós falamos, nós declaramos coisas de Deus, mas nós não conhecemos verdadeiramente a Ele.
Porque a fome de Deus, ela surgirá no nosso coração, ela vai surgir cada vez mais intensa, quando nós conhecermos verdadeiramente quem é Deus. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que muitas vezes a gente conhece a Deus só de ouvir falar. Nós muitas vezes conhecemos os fatos, conhecemos até os versículos, mas nós não conhecemos a Deus verdadeiramente. Vou dizer para você uma coisa: a missão da igreja, um dos projetos da igreja, de Deus para a igreja, é conhecer a Jesus intimamente. Eu preciso conhecê-lo, preciso conhecê-lo intensamente. Às vezes nós estamos na igreja, e nós até fazemos parte de algum ministério, da dança, da diaconia, do evangelismo, eu sou líder de alguma coisa, mas muitas vezes nós somos alguém que não tem a verdadeira fome, está carregando um jugo sobre as suas costas, sabe por quê? Falta conhecer quem é Jesus. Você está fazendo as coisas para Jesus, mas você não conhece a Ele verdadeiramente, porque quando você conhecer, meu irmão, um fogo vai queimar no seu coração, você vai querer fazer todas as coisas. Quando você conhece a Ele. Eu nasci num lar evangélico, mas eu não tinha aceitado Jesus. Porque toda pessoa precisa passar pela experiência de conversão. Mas depois que eu conhecia Jesus, irmão, pode até tentar me parar, mas não vão me parar. Eu vou cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estou tentando cumprir e viver o que Deus tem para mim. Eu sei que os sonhos deles são muito maiores do que os meus, mas eu estou correndo na direção dele. Tem fome aí? Tem fome aí, querida? Deus não vai derramar o Espírito aonde não há fome, porque Ele só vem nas condições dEle. Deus derrama sobre a minha vida, nas condições dEle. Ele só vem da forma dEle. E o que nós precisamos fazer para que essa fome aumente dentro de nós e para que Deus nos encha de uma forma nova? Quantos querem sair daqui renovados nessa noite? Não, irmão, com fome, levanta as duas mãos. Você não está respondendo para mim, responda para o Espírito Santo. Quantos querem sair daqui renovados nessa noite? Então faça uma oração para o Senhor, apresentando a Ele o seu coração, dizendo que você precisa voltar ao caminho, dizendo que você precisa ter um novo posicionamento diante de Deus. Diga para o Senhor aquilo que está no seu coração. Talvez você é essa pessoa que está se camuflando, se escondendo, você está tão vazio, e o pão vivo que desce do céu está aqui nessa noite para te encher. Quanto tempo faz que você não deixa alguma coisa só para buscar a Deus? Estou falando de você, poxa, eu vou ver agora o último capítulo da série, é hoje. Tem gente que vê 10 episódios? Eu confundi, 10 episódios? 10 episódios num dia só, irmão. Não levanta a mão quem já fez isso, em nome de Jesus. Eu estou falando de você ter aquele imenso desejo de você chegar em casa e falar assim: eu estou morrendo de vontade agora de deitar naquele sofá, ligar a televisão e ver o jogo do Flamengo. Misericórdia. Estou morrendo de vontade de chegar em casa e ligar o computador e jogar logo um jogo, um Free Fire. Estou morrendo de vontade de entrar lá no WhatsApp, entrar no Facebook, entrar no Instagram e ficar ali muitas horas.
Estou falando de você dizer assim: não, hoje eu não vou fazer isso, sabe por quê? A minha carne quer, a minha alma quer, mas eu sirvo ao Senhor, a minha fome está direcionada para o Senhor, eu vou oferecer isso em sacrifício para Ele, eu vou deixar de fazer isso tudo só para buscar a presença dEle, porque o que eu preciso é da presença de Deus. Quanto tempo que nós não fazemos isso? Quanto tempo que nós não esmurramos nosso corpo e dizemos: hoje eu vou fazer um jejum essa semana todinha. Quem gosta de carne aí, irmão? Só eu? Vou tirar a carne. Ah, mas eu como de marmita, pastor. Eu fico fraco, fica nada, vai ficar forte. Quando você abrir a sua marmita, ver um ovo lá, o zoiudo, né? Você vai dizer: é para a glória de Deus. E Deus vai fazer. Irmão, quanto tempo que nós não abrimos mão de outras coisas, só para buscar a Deus, só para interceder, só para fazer uma vigília. Quantas vezes nós, antigamente, os antepassados, eles faziam muitas vigílias, eles faziam muitos cultos de oração na praça, e nós muitas vezes o que estamos fazendo? Ah, pastor, não aguento ficar acordado a noite toda. Para ficar na internet, fica. Para ficar assistindo uma série, fica. Como é que para Jesus não... A palavra de Deus nos diz que nós precisamos buscá-lo, conhecê-lo, nós precisamos subir e correr na direção dele. Salmo 24, capítulo 3 até o 6. O que a Bíblia diz? Salmo 24. Quem subirá o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aí o versículo 4 diz, do Salmo 24: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, o que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Olha o que diz o versículo 6: são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O que Salmo 24 está dizendo? Salmo 24 está dizendo de um povo que quer tanto a Deus, que tem tanta fome por Deus, que tem tanta sede por Deus, que não está preocupado em buscar as mãos dele, mas está preocupado de buscar a face de Deus. Por que buscar as mãos? Porque nós muitas vezes estamos tão preocupados em ter as bênçãos de Deus, porque as mãos de Deus representam as bênçãos dele sobre nós. Nós estamos tão preocupados em sermos abençoados, e nós esquecemos de buscar a face do Deus de Jacó. E aí Salmo 24 diz: essas pessoas que vão subir ao monte santo do Senhor, quem são as pessoas que vão entrar nesse santo lugar? São as pessoas que buscam a face do Deus de Jacó. A palavra, ela nos direciona a buscarmos intensamente a face de Deus. Buscar a face de Deus é você buscar a Deus com tanta intensidade, que você tenta olhar nos olhos dele, e ver os olhos dele queimando como chama de fogo, e isso vem sobre a sua vida, e te incendeia, meu irmão. Aí você fala: pastor, mas a Bíblia diz assim, que ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo, então morra.
porque é isso que Deus quer para nós, que nós possamos morrer o velho homem e nascer uma pessoa nova. Quanto mais nós corremos na direção de Jesus, quanto mais nós subimos a esse monte, quanto mais nós corremos na direção dele, mais você se afasta daquela pessoa que gostava de fazer tantos pecados, mais você se afasta daquela pessoa, daquele velho homem que gostava de mentir, que gostava de enganar, mais você se afasta de Jacó e se torna Israel, mais você se afasta daquela pessoa antiga e começa a viver a vida de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se prostra diante dele, quanto mais você busca a face de Deus, porque quando você começa a ver quem é Deus, a beleza dele começa a te transformar, a beleza dele começa a te curar, a beleza dele começa a refletir em você. Moisés subia ao monte, é necessário subir, não é fácil subir, mas Moisés subia, Deus chamava e ele estava lá em cima, não importava quantos dias fossem, Moisés estava lá esperando para ver a Deus. Porque muita gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer subir ao monte. Nessa passagem a Bíblia fala assim, que Moisés, Deus queria que o povo todo fosse diante dele, mas o povo falou assim: Moisés, que você suba, nós não vamos subir. E tem muita gente que muitas vezes está vivendo uma vida sem crédito, por quê? Diante de Deus, por quê? Porque ela não quer subir ao monte. É necessário subir à presença de Deus, e quando você sair de lá, a sua face vai estar resplandecente, as pessoas vão ver em você a presença de Deus em você. Sabe por que os nossos vizinhos muitas vezes não se convertem? Sabe por que a pessoa que está do nosso lado no trabalho, na escola, muitas vezes não se convertem? Porque nós não estamos refletindo a glória de Deus. Falta tempo, falta fome, falta tempo de nós estarmos diante dEle, olhando para Ele e recebendo a glória dEle, sendo transformados por Ele. Quem está me entendendo aí? A presença de Deus revela quem Ele é. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Olha o que a palavra diz. Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo coração. E aí ele diz, Deus ainda diz: eu serei achado de vós. Deus estava dizendo: quando vocês me buscarem, vocês vão me achar, mas quando vocês me buscarem, precisa ser de todo o coração, e aí eu me deixarei ser achado por vocês. Quantas vezes Deus está tão perto de nós, quantas vezes Deus está passando tão perto de você, mas nos falta o desejo de buscá-lo com todo o nosso coração. Deus quer se revelar a você, irmão. Deus quer se revelar a você, amém? Mas eu preciso estar disposto a entregar tudo para Ele. Eu preciso estar disposto a me esvaziar. Buscar a Deus com todo o coração fala de ter um coração não cheio de outras coisas, fala de ter um coração não dividido com outros ídolos, fala de ter um coração totalmente rendido, totalmente preparado, totalmente vazio, para que Deus possa encher. Isso que é buscar a Ele com todo o coração. Mas nós muitas vezes vamos diante de Deus com reservas. Eu busco o Senhor, mas se for para tirar o meu namorado, eu não busco mais, Deus. Meu namorado não pode sair daqui. Meu namorado não pode sair daqui. Eu busco o Senhor, mas se for para largar, eu não largo.
Deus está te chamando e dizendo: buscar-me-eis, vocês vão me achar quando vocês me buscarem com todo o vosso coração. Eu serei achado por vós, Deus vai ser achado por você, Deus vai ser achado por mim, quando eu me esvaziar totalmente e ser dedicado totalmente a Ele. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1, a Bíblia fala da consagração do templo de Salomão. A Bíblia fala que naquele dia em que a construção do templo acabou, em que o templo ele foi consagrado a Deus, o povo preparou tudo para Deus. Fogo do céu desceu sobre o holocausto, fogo do céu desceu sobre o altar de sacrifício. Não foi um fogo acendido por homens. Aquele lugar, aquele templo estava preparado só para Deus, consagrado a Ele. Fogo do céu desceu sobre aquele lugar, e a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquela casa, encheu aquele lugar. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele lugar, de tal forma, que até os sacerdotes, que até os ministros, eles não conseguiam ficar de pé, tal era a glória de Deus. Deus quer encher a sua vida dessa forma. Deus quer te encher totalmente. Ele quer que a glória dele possa te encher, te envolver de tal forma que você não use argumentos da sua alma. Deus quer te encher totalmente, que você não consiga mais fazer coisa pelas suas próprias mãos, mas que Ele possa operar e ministrar sobre a sua vida. O que a Bíblia está dizendo? Quando a glória de Deus encheu aquela casa, e os ministros, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, Deus estava dizendo: isso tudo aqui está sobre o meu controle, eu aqui comando todas as coisas, não é vocês quem fazem, sou eu que vou fazer nova todas as coisas. Deus quer fazer nova todas as coisas na sua vida e na minha vida, Deus quer fazer nova todas as coisas na minha vida e na sua vida, mas nós precisamos nos entregar totalmente diante dEle, nós precisamos nos esvaziar e deixar que Ele venha com tudo sobre nós. O que Deus quer fazer? Ele não quer que você saia evangelizando simplesmente. Ele quer que você seja cheio da glória dele, e por onde você estiver, você não precisa fazer nada, você vai ser simplesmente um canal de bênção. A glória dele vai se manifestar por meio da sua vida. Sabe por que a gente carrega muito jugo? Porque a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, irmão. Mas Deus, Ele quer derramar a glória dEle sobre nós, amém? Quantos querem provar disso? Quantos querem provar disso? Porque depois que você experimenta a glória de Deus, depois que você experimenta o enchimento, depois que você experimenta genuíno enchimento, depois que você experimenta a glória de Deus sobre você, não dá mais para viver sem Ele. Tem aquela canção? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe porque tem muita gente desviando, não provou da glória de Deus. Sabe aquela pessoa que você fica de boca aberta quando você olha as fotos dela nas redes sociais, você diz: não é possível. Ele não provou da glória de Deus. Porque todo aquele que é marcado pela glória de Deus, ele nunca mais, ele anda da mesma forma. Jacó, ele sabia da situação dele, e quando o anjo veio e estava indo embora, ele disse: não, você não vai, eu não comi ainda aquilo que era necessário. E Jacó naquele dia ele lutou com o anjo e diz: não, enquanto você não me abençoar, enquanto eu não tiver uma marca, enquanto eu não ver a glória de Deus, eu não vou abrir mão, irmão. E a Bíblia diz assim que Jacó, ele teve o seu nome mudado, porque ele teve um encontro genuíno com Deus, ele foi marcado e nunca mais ele andou da mesma forma. Quem é marcado pela glória de Deus nunca mais anda da mesma forma. A Bíblia diz assim que
Moisés estava levando o povo para a terra prometida, e o povo estava pecando, o povo estava deixando Deus muito nervoso, e chegou um certo ponto que Deus disse: Moisés, é o seguinte, eu prometi, a terra da promessa, ela vai ser de vocês, eu vou deixar um anjo, esse anjo vai levar vocês à terra da promessa, não se preocupe, vocês vão ter tudo que vocês precisam, os inimigos, eles não vão destruir vocês, porque o meu anjo vai à frente, e vocês vão conseguir chegar na promessa, vocês vão ter a bênção. Moisés vira para Deus e diz: Senhor, se sua presença não for conosco, se a sua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Ele estava dizendo: Deus, eu não quero chegar ao lugar da bênção, eu não quero alcançar um casamento bem sucedido, eu não quero alcançar um negócio bem sucedido, eu não quero alcançar um ministério bem sucedido, sem a tua presença, Deus. Nós precisamos ter mais paixão pela presença de Deus, querido. A gente precisa buscar mais intensamente a glória de Deus. E a Bíblia diz assim, que Moisés foi mais além. Ele disse: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo-te, mostra-me a tua glória. Moisés estava dizendo: eu quero mais, eu preciso ver mais. Ele tinha visto tantas coisas, mas ele disse: eu preciso ver mais, eu tenho fome do Senhor, eu quero mais do Senhor. E Deus disse: eu vou te mostrar a minha glória, eu te esconderei na fenda da rocha. Meu irmão, a igreja precisa de homens e mulheres que querem ver mais de Deus, que buscam mais a Ele com mais intensidade. Apóstolo Paulo, o mestre da lei, estava indo a caminho de Damasco, e a Bíblia diz assim, que naquele lugar ele teve um encontro com Jesus, e a partir daquele momento ele começou a trilhar um outro caminho, a visão dele ficou cego, depois ele foi restaurado, Ananias foi orar por ele, e aí saíram aquelas escamas dos olhos dele, e ele começou a caminhar de uma outra forma. E aí apóstolo Paulo lá em Filipenses, ele diz: tudo aquilo que eu aprendi desde pequeno, para mim é como esterco, aquilo tudo eu considero por perda, só para conhecer a Jesus, só para conhecer a Jesus. E ele continuou dizendo: eu não acho que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás fico, e avanço para aquelas que estão diante de mim, os meus olhos estão fixos no alvo da minha salvação. Como está a sua fome por Deus? Como está a sua fome por Deus? Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz assim, que Deus deu a Abraão um filho, um único filho, e um dia, Deus chegou para Abraão e falou para ele: Abraão, eu preciso que você faça uma coisa. Diga comigo: subir. Diga: subir. Você quer algo de Deus? Você precisa sair do lugar que você está e subir aonde Ele está. Mais uma vez, Deus disse: você vai pegar o seu filho, o seu único filho, e você vai subir e vai me entregar o seu filho em sacrifício. Abraão chamou dois dos seus servos, pegou seu filho e foi até aquele lugar. Certo ponto, ele disse para os servos: espere aqui, porque nós vamos subir. Diga: subir. Nós vamos subir e vamos adorar. Diga: adorar. Diga: nós vamos subir, nós vamos adorar, e depois nós voltaremos. Abraão, ele estava dizendo: eu vou subir, vamos entregar o meu filho em sacrifício. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou entregar, porque se ele morrer, Deus pode ressuscitar ele. Ele estava dizendo: eu vou subir e vou adorar a Deus. Deus está nos chamando a um lugar de adoração, amém? Porque você é um adorador, amém? Você é um verdadeiro adorador, amém? Adoração não é cantar música, irmão.
Essa foi a primeira palavra sobre adoração na Bíblia. Sabe o que ela queria dizer? Pega o melhor que você tem, pega a única coisa mais importante que você tem, suba ao monte, coloque em cima de um altar, mate, jogue fogo e me ofereça em sacrifício. Deus está dizendo para mim e para você: suba ao monte e me ofereça uma adoração. Ofereça aquilo que está ocupando o espaço na sua vida, que está ocupando o meu lugar na sua vida, porque Ele quer fazer algo novo, irmão, e nós muitas vezes temos colocado coisas no lugar de Deus. É necessário se esvaziar, amém? Porque quando você se entrega a isso diante de Deus, a Bíblia diz assim, que quando Abraão colocou Isaac ali no altar, amarrou o menino ficou de boa ali, e aí ele pegou o cutelo, e quando ele ia matar o menino, o anjo gritou: não faça isso, Abraão, não faça isso, Abraão. E ele parou, e naquele momento a Bíblia diz assim, que o cordeiro se manifestou. Quando ele olhou, havia um cordeiro que estava pronto para ser imolado. O que eu quero dizer com isso? Quando você sobe ao monte, quando você entrega a sua melhor adoração, o cordeiro, ele vai se manifestar na sua vida. Ele vai se manifestar quando nós fazemos isso. Mas é necessário subir, amém? 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo, tem algum povo de Deus aqui? Tem povo de Deus aqui, irmão? Deus está dizendo essa palavra para você. Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, diga: a minha face. Deus está dizendo: busque a minha face. Mas Ele está dizendo alguma coisa muito mais importante: se arrependa dos seus maus caminhos. Para que a glória de Deus venha e nós sejamos restaurados na fome espiritual, é necessário que haja, diga comigo, arrependimento. Diga: arrependimento. A palavra de Deus, ela vai sempre confrontar você, meu irmão. Ah, não gostei da palavra do pastor. É a palavra de Deus para você, irmão. Porque Deus, Ele vai sempre confrontar você para levar você para um novo nível. O homem de Deus é o homem que caminha, a mulher de Deus é aquela que caminha em arrependimento. Sempre em arrependimento. É por isso que a palavra de Deus, não adianta clamar, não adianta orar e buscar sem se arrepender. E se a palavra hoje ela nos direciona a ter fome de Deus, a buscar a Deus, o Espírito Santo, Ele está sondando o seu coração e trazendo à sua memória muitas coisas que tem nos feito ficar sem fome de Deus. Pastor, o que eu faço então para voltar a ter fome de Deus, a buscar a Deus intensamente? Se arrependa. Se arrependa dos seus maus caminhos. A Bíblia diz assim, que João, ele estava pregando no deserto, e ele era aquele que ia preparar o caminho, aquele que estava preparando o caminho. E a Bíblia diz que João, ele pregava sobre o que, irmão? Diga: arrependimento. João pregava sobre? Ele estava ali no deserto, as pessoas vinham até ele, e ele liberava a palavra dizendo: raça de víboras, arrependei-vos,
É chegada a vós o reino de Deus. Ele estava dizendo, é necessário você rever as suas atitudes, é necessário rever aquilo que você tem feito, é necessário você rever a sua forma de agir, a sua forma de ser um cristão, porque muitas vezes a gente acha que a palavra é para o irmão que está do nosso lado. Eu tenho fome de Deus. Não, irmão, Deus quer que você tenha mais fome de Deus. Deus quer que você busque a Ele mais intensamente. Deus quer que você busque a Ele com mais intensidade. Mas para isso é necessário que haja arrependimento. De um ano atrás, você é um cristão melhor ou pior? Eu gosto tanto daquele tempo, pastor, em que os irmãos estavam aqui, a gente fazia isso, a gente orava, a gente jejuava. Aquele tempo é bom. Deus quer fazer nova todas as coisas. Deus quer que esse tempo renasça, mas é necessário que haja arrependimento, porque sem arrependimento, Jesus não vai vir. Isaías 40 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. E aí ele diz, preparai o caminho do Senhor. E aí ele diz que aquilo que está elevado, aquilo que está exaltado, ele vai ser humilhado, e aquilo que está humilhado, será exaltado. O caminho ficará reto, para o que o Senhor possa passar, porque o arrependimento faz isso. Se você está muito soberbo, você vai ser humilhado. Se você está muito para baixo, você vai ser exaltado, para que o caminho fique reto, para que o Senhor possa passar. Por isso é necessário arrependimento. Sabe o que aconteceu? João estava pregando no deserto sobre arrependimento, preparando o caminho. Ele estava elevando as depressões. As depressões estavam sendo levadas agora, estavam no caminho reto, e aquilo que estava exaltado agora estava ficando reto. Um dia ele olhou, e quem vinha lá? Jesus vinha caminhando. O que eu quero dizer com isso? O arrependimento, ele vai preparar o caminho para que Jesus entre na sua vida, para que Jesus entre na nossa vida. Você quer que Jesus venha? Você quer que Jesus venha, irmão? É necessário arrependimento, é necessário quebrantamento, é necessário nós nos lançarmos diante do Senhor e declarar que nós dependemos dEle. O quanto você depende de Deus? O quanto você depende de Deus? Nós abrimos o céu com a nossa fome desesperada. Nós precisamos ser a igreja que rompe os céus de bronze, para que o maná venha não só sobre nós, mas sobre todo o povo da nossa cidade, porque há uma promessa para aqueles que estão com fome. Tem alguém com fome de Deus aí? Fica de pé no seu lugar. Tem alguém com fome de Deus aí? É uma promessa para aqueles que estão com fome. A promessa é: os famintos serão fartos. O que Deus está dizendo para você? Ele está dizendo que aqueles que têm fome, eles vão ter um pão na mesa para comer. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O quanto você tem tido fome de Deus? Quando Jesus passou perto do cego Bartimeu, a Bíblia diz assim que ele gritava: Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando aquela mulher com fluxo de sangue, ela viu Jesus, ela disse: eu preciso tocar na orla do manto dele.
E qual é a fome que você tem de Deus? Qual é a intensidade de busca que você tem de Deus? Ou o que você já teve por Deus? Feche os seus olhos, comece a apresentar a sua vida diante do Senhor nessa noite. Ele é Deus. Ele que vai fazer na sua vida nessa noite. Ele está levantando uma geração com fome, com sede dEle. Ele está levantando uma geração que busca Ele com intensidade. Feche seus olhos, faça uma oração. Faça uma oração agora, feche seus olhos. Se você puder, fica parado no lugar que você está. Abra o seu coração para o Senhor, rasga o seu coração. Deus quer ouvir você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus está esperando que você se humilhe diante dEle. Você reconheça. Deus está esperando que você se humilhe na presença dEle, que você abra o seu coração. Não seja como um sepulcro caiado. Talvez você está vazio aqui nessa noite. Deus quer te encher, Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra para quebrantar o seu coração. Abra os seus lábios e comece a declarar para o Senhor. Esse é o tempo dos adoradores se lançarem diante do altar do Senhor. É tempo de nós nos prostrarmos diante dEle. É tempo de nós sabermos que essa casa é uma casa de oração. É tempo de restaurarmos o temor pela presença de Deus. É tempo de restaurarmos o temor pela palavra de Deus. De nós nos humilharmos diante da palavra. De nós não andarmos diante da palavra e nós nos submetermos à palavra de Deus. Porque Jesus está aqui nessa noite. Ele vai te tocar. Ele vai te tocar de uma forma sobrenatural. Vamos, querido, feche seus olhos, busque a Ele. Feche seus olhos, busque a Ele. Os discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando com Ele e não sabiam que era Jesus. O coração deles estava queimando. Se o seu coração está queimando nessa noite, eu quero dizer, Jesus está aí do seu lado. Ele está te tocando. Levanta sua voz, igreja. Lute contra a incredulidade. Lute contra a incredulidade. Lute contra a religiosidade. A sua religião não vai te levar a lugar algum. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Sobe aqui, Deus te dizendo, vem me ver. Ele está dizendo para você, sobe aqui, vem me ver. E nós dizemos, Senhor, e
te quero, e eu te busco, e eu te quero, e eu vou subindo. Nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos clamar, até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. E eu. Diga para Ele que você o quer. Eu te quero, eu te busco, e eu te quero, e eu vou subindo. Nós vamos bater, bater, bater. Levanta a voz, igreja do Senhor. Oh, 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 oh. Vamos buscar o teu nome, a tua face, a tua beleza, a tua glória, a tua glória. Nós queremos mais e mais e mais. Oh, oh, Jesus, vem nessa noite. Jesus, vem nessa noite fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Vem fazer aquilo que nenhum homem pode fazer, que nenhuma palavra humana pode fazer, que nenhuma atitude humana pode fazer. Só o Senhor pode tocar os corações, só o Senhor pode trazer quebrantamento, só o Senhor pode trazer arrependimento. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, vai Espírito Santo, em cada coração, em cada mente, renovando, restaurando, acendendo fogo, acendendo fogo, acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo, oh, e eu. Nós temos fome de Ti, Jesus. Quero que você estenda as suas mãos profeticamente, como alguém que vai receber um pão nessa noite. Estenda as suas mãos, vai receber um pão nas suas mãos profeticamente. Vamos lá, querido, creia. Estenda as suas mãos. Deus vai te entregar um pão nessa noite. Esse é o pão vivo que desce do céu. Feche seus olhos. Vamos lá, exerça sua fé. Vamos, apresenta seu coração rendido diante dele. Ele vai te entregar. Orama canta labaxere, canta labaçô, nanamane canta labaxê. Oh.
Receba do Senhor. Receba do Senhor nessa noite. Receba do Senhor nessa noite. Receba do Senhor nessa noite. Receba e coma do Senhor nessa noite. Receba e coma dele nessa noite. Receba e coma dele nessa noite. Receba e coma dele. Receba do Senhor. Receba dele, coma dele. Coma dele. Coma dele, seja cheio dele, seja cheio da presença dele, seja cheio do fogo dele, seja cheio de Deus. Aleluia. Você que recebeu, dá um forte aplauso a Jesus. Oh, aleluia. Dá um glória aí, irmão. Glorifica Ele. Só para a gente fechar, eu quero ler Isaías 40, só para você. Deus me deu um direcionamento de ler para a igreja Batista Nova Jerusalém, aos pastores. É uma palavra que Deus vai trazer. Eu não sei o que Ele quer fazer, eu simplesmente quero ler. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colunas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as suas flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Vou dar um forte aplauso a Jesus.